Olá, chicos, buenos dias, como estão? Mais uma semana, mais uma aula de espanhol, certo? Então vamos lá para mais um dia. Essa semana, certo? Essa semana eu. Quem foi buscar atividade lá na escola já, eu disponibilizei para vocês uma parte, essa imagem aqui, certo? Nessa imagem, é, fala um pouco sobre ele consumo, certo? Ele consumo. Vocês leem, dêem uma leidinha nela, que a atividade fica mais fácil depois que vocês fizerem essa leitura, tá? O que é que esse texto ele fala, certo? Ele fala muito sobre o consumismo, tá? Consumismo. O que é o consumismo? Como a gente pode evitar, né, o consumismo? Quais formas é, de cuidado a gente pode ter, certo? E nós, como é que a gente pode passar para outras pessoas essa questão consciente, né? O que é ter um consumo consciente, o que é que não fazer que o consumismo nos afete e ao mesmo tempo afete outras pessoas, certo? Então o texto em resumo, ele vai falar um pouco sobre isso, ele consumismo, tá certo? Que também, certo? Que também está relacionado ao nosso assunto, certo? Ao nosso assunto da semana passada, géneros de los substantivos, certo? Aqui a gente viu como é que a gente pode classificar os substantivos a partir do masculino e feminino. Como é que a gente pode fazer essa classificação? Algumas terminações que puxa para um, quais terminações que puxa para outro, quais terminações que são para os dois, certo? Então, ajuda bastante, tá bom? E essa atividade de hoje, ela vai vir dentro desse assunto, o consumismo e gêneros dos substantivos, tá certo? Vou colocar aqui nas atividades complementares a atividade mesmo de vocês, certo? Nessa atividade vai ter uma questão, certo? Uma questão do A até o G, são frases, certo? E nessas frases vocês vão colocar as palavras que vocês acham que se encaixa naquela palavra relacionada ao consumismo, tá bom? E depois, certo? E depois eu coloquei uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Embaixo na atividade tem explicando como é essa pesquisa. Vocês fazem, coloca no caderno, tá certo? Lembra? Coloca no caderno o título, certo? O título do assunto com a data, tá bom? Com a data também. Coloca essa primeira questão, responde essa primeira questão e em seguida vocês fazem a pesquisa. Detalhe, tá? Detalhe, a pesquisa precisa estar em espanhol, tá? Vocês vão fazer essa pesquisa em espanhol. Vocês vão mostrar para mim quais as estatísticas do consumismo, que é o que está pedindo aqui. Como é o consumismo no mundo, quais as estatísticas, quais são as preocupações com o consumismo exagerado, certo? Vocês vão ter que fazer essa pesquisa. Vocês façam a pesquisa também, colocam no caderno, não precisa ser muita coisa, porque como vocês vão escrever, não precisa ser muitas coisas, mas tem que ter, no mínimo, 10 linhas esse texto. Não pode descrever em 2 palavras, ou então em 2 frases. Não. Como é que vocês vão responder 3 perguntas em 2 linhas? Não dá, tá? Então façam com calma, tranquilidade. Terminou de fazer essa atividade, tira foto e me manda, tá? A gente sempre tá ali batendo na mesma tecla. Tira foto, gente, faz atividade. Fez a atividade? Não. Eu tenho até tal dia. Não manda, tá? Façam, façam. Vocês vão ficar com nota baixa por falta de atividade, né? Olha aí. Falta de atividade requer o quê? Nota baixa. Então façam, não deixe acumular, tá? Combinado? Então essa atividade de hoje ela é mais simples. Hasta la próxima semana. Beijos.